Antes era uma piada de que eu a assediava, mas agora ela está de joelhos, implorando para ser meu esposa, e até se oferece para me dar sua primeira vez. Só porque o apocalipse chegou, 80% da humanidade virou zumbi, e eu e a piada fomos cercados por zumbis em um pequeno armazém. No pânico, Liu Yumen não conseguiu se esquivar. A boca dela colou diretamente no meu rosto, mas inesperadamente ativou o sistema de multiplicação e maridos múltiplos, contanto que eu e diferentes garotas voluntariamente aplaudamos por amor. E se isso acontecer, posso obter recompensas generosas. Em seguida, recebo recompensas. Recompensa 1, espaço de armazenamento infinito. Recompensa 2, arma divina mutável. A arma divina mutável se transforma aleatoriamente em uma arma aleatória a cada 24 horas. Armas de fogo não têm restrições de munição. Ao mesmo tempo, uma série de informações também apareceu no corpo de Liu Yumen. Nome: Liu Yumen. Beleza 91. Busto tamanho de lealdade. 20. Número de manutenções. 0. Vendo essas informações, mostrei um traço de surpresa. Eu não esperava que essa vadia da Liu Yumen ainda fosse virgem. Neste momento, comecei a observar cuidadosamente a Liu Yumen à minha frente. Parecia que ela ainda tinha alguma beleza. Se eu preciso aplaudir por amor para obter recompensas, então essa mulher é definitivamente a primeira escolha. Ela tem beleza. Ela tem corpo. Mas, com a atitude dela em relação a mim, como ela poderia obedientemente fazer esse tipo de coisa comigo? Durante esses anos na universidade, ela, Liu Yumen, não sabe quantas coisas ruins disse sobre mim. Depois de tantas mentiras, temo que ela mesma acredite em algumas bobagens. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Agora é o apocalipse. Quem tem o punho maior é o rei. Não tenho medo que ela não concorde. Pensando nisso, peguei diretamente a comida das mãos de Liu Yumen. Liu Yumen estava um pouco irritada. Não há muita comida, fui eu quem conseguiu, eu deveria guardar. Liu Yumen não cedeu nem um pouco. Você acha que tem o direito de negociar comigo? Se quiser viver, cale a boca. Eu rugi, e o coração de Liu Yumen estremeceu. Na impressão dela, eu sou o tipo de pessoa muito honesta, ela nunca imaginou que eu seria tão dominador. Liu Yumen não se atreveu a continuar falando, com medo de que eu fizesse algo extremo, e rapidamente calou a boca. Neste momento, os zumbis do lado de fora ouviram o movimento e começaram a bater na porta. Nesse momento, descobri que havia um espaço em minha mente, e com um pensamento. As coisas dentro também apareceram diante dos meus olhos. Neste momento, a arma divina mutável estava deitada pacificamente lá dentro. Sua forma é uma caixa de metal. O design é muito legal. O pensamento se moveu novamente, e a arma divina mutável realmente voou para fora. Ao mesmo tempo, a arma divina mutável também mudou rapidamente, quando ela caiu completamente na palma da minha mão. Já havia se transformado em uma pistola. Senti uma onda de emoção em meu coração, a introdução do sistema anterior. A arma divina mutável não tem restrições de munição. Isso não significa que nessas 24 horas, ele terá uma pistola com balas infinitas. Para verificar isso, abri rapidamente o carregador, que estava cheio de balas ordenadamente. Então rapidamente coloquei o carregador de volta, e comecei a mirar no vidro do tamanho da palma da mão na porta. Com um tiro, o vidro da porta quebrou, e a bala atingiu um zumbi do lado de fora da porta. Mas é uma pena que este tiro não tenha matado o zumbi. Pelo contrário, o recuo da pistola fez sua boca do tigre doer. Esta cena real o deixou ainda mais animado. Qual garoto nunca sonhou que ele poderia ter uma arma? Ele não teve tempo de ficar animado, e rapidamente abriu o carregador. O carregador ainda estava cheio. Liu Yumen, que estava ao lado, levou um susto com um tiro repentino. Ela olhou para mim em dúvida. Quando ela viu a pistola na minha mão, suas pupilas encolheram repentinamente, e seu corpo rapidamente recuou para o canto da parede, apontando para mim com uma das mãos ligeiramente trêmula. Como você conseguiu uma arma? Vou chamar a polícia para te prender. Me prender? Você está delirando de fome? Agora é o fim do mundo, mesmo que você consiga fazer uma ligação para a polícia. Provavelmente ninguém virá me prender, é melhor você pensar em si mesma. Eu bufei friamente. Então continuei atirando nos zumbis do lado de fora da porta. Como nunca tinha usado uma pistola antes, os movimentos em sua mão eram muito desajeitados. E a precisão era muito ruim. Este tiro atingiu apenas o ombro do zumbi. Encontre lentamente a sensação. Logo dei o terceiro tiro. Com este tiro, a cabeça de um zumbi explodiu como uma melancia. Eu, que não estava psicologicamente preparado, quase vomitei.
E Liu Yumen atrás de mim não teve tanta sorte. Ela vomitou 2 vezes, mas só vomitou uma barriga cheia de água amarga. Ajustei minha mentalidade. Continue atirando. Dizem que a arma é rápida a 10 metros de distância, e a arma é rápida e precisa a 10 metros de distância. Depois de mais de 10 tiros de prática, este novato que nunca tinha tocado em uma arma também pode acertar tiros na cabeça. Claro, a premissa é que esta porta seja forte o suficiente. Isso lhe deu tempo para praticar lentamente suas habilidades de tiro. Com um tiro após o outro, os zumbis do lado de fora da porta caíram um após o outro. Não demorou muito para que eu chegasse ao único sofá do armazém e me sentasse. Liu Yumen, que estava ao lado, já tinha vomitado quase tudo, e também se sentou do outro lado do sofá. Me dê algo para comer. Estou morrendo de fome. Olhei para ela e não me importei. Esta pouca comida pode ter que durar vários dias. Não podemos desperdiçar tanto. Peguei um pãozinho do meu bolso, rasguei a embalagem e coloquei na boca. Você disse para economizar comida, então por que você está comendo agora? Liu Yumen rangeu os dentes de raiva. Eu sei que errei. Eu nunca mais vou te difamar. Por favor, me dê algo para comer. A fome prolongada fez entender que não há nada pior do que passar fome. Eu respondi com um sorriso. Quer comer? Ajoelhe-se e implore. Quando você me difamou, você pensou que chegaria este dia? Liu Yumen estava prestes a explodir, mas só conseguiu engolir as palavras que ia dizer. Se não se ajoelhar, não vai sobrar nada. Eu entreguei o leite que tinha acabado de beber para outra pessoa. As pupilas de Liu Yumen se contraíram, e sua expressão ficou um pouco nervosa. Eu me ajoelho, tudo bem? Liu Yumen caiu de joelhos com um baque. Vendo Liu Yumen ajoelhada na minha frente, um sorriso apareceu no canto da minha boca. A injustiça que sofri nos últimos anos foi liberada neste momento. Eu já fantasiei inúmeras cenas de tortura a Liu Yumen, mas nenhuma foi tão satisfatória quanto vê-la ajoelhada na minha frente neste momento. Se quiser comer, também pode. Faça o que eu digo, contanto que se comporte bem. Eu não serei mesquinho em te dar comida. Liu Yumen conteve sua raiva. Eu sei que Liu Yumen não está convencida por dentro. Primeiro gire 3 vezes para a esquerda e depois 3 vezes para a direita. Liu Yumen não entendeu, mas só conseguiu fazer o que eu pedi. Logo ele terminou. Eu também peguei um pacote de bolinhos Vanzai do meu bolso. Os olhos famintos de Liu Yumen estavam fixos na comida em sua mão. Eu joguei para cima, aquele bolinho Vanzai. Descreveu uma parábola em direção a Liu Yumen. Liu Yumen estava prestes a pegar com a mão, mas ouviu minha ordem. Não use as mãos, pegue diretamente com a boca. Liu Yumen largou as mãos atordoada. Então, mirou na direção, abriu a boca e se preparou para pegar, mas a precisão estava um pouco errada. O bolinho Vanzai tocou o canto da sua boca e caiu no chão com um leve toque. Liu Yumen instintivamente se preparou para pegar. Eu disse, não use as mãos. Até este momento. Liu Yumen entendeu. Ele olhou para mim com raiva, com o rosto cheio de raiva. O que você quer dizer? Eu ri levemente e disse com desdém. Você pode pegar. Mas eu garanto que você não vai conseguir nem um pouco de comida minha. A expressão de Liu Yumen mudou várias vezes, e finalmente ele se ajoelhou. Com as mãos apoiadas no chão, a parte superior do corpo se aproximou lentamente do chão. Quando seu peito estava prestes a tocar o chão, ele abriu sua boquinha de cereja e pegou o bolinho Vanzai que havia caído no chão. Ele não podia suportar engolir. O sabor da comida se espalhou rapidamente em sua boca. Uma grande quantidade de saliva rapidamente encharcou esta pequena quantidade de comida. Então, inchou e expandiu um pouco até que o último sabor da comida desapareceu, e então ele a engoliu com relutância. Eu fiz o que você pediu. Você pode me dar mais comida? Ele olhou para a comida na minha mão. Ele continuou engolindo saliva. Eu peguei um diretamente do saco de embalagem e joguei para fora novamente. Liu Yumen se apressou para pegar. Desta vez, ele mirou com precisão e pegou a comida diretamente. Liu Yumen caminhou até mim e olhou para ele com uma expressão confusa. Eu estendi a mão. Eu acariciei suavemente o cabelo um pouco oleoso de Liu Yumen. Neste momento, o rosto de Liu Yumen ficou vermelho de repente. Um forte sentimento de vergonha surgiu em seu coração, mas ele não ousou se mover porque descobriu que, contanto que me obedecesse, ele poderia comer. Você pode me dar mais alguma coisa para comer? Eu estou realmente com fome.
Liu Yumen olhou para mim implorando. Um par de olhos lacrimejantes eram extraordinariamente encantadores. No futuro, você deve me chamar de mestre. Diga em voz alta primeiro. Liu Yumen arregalou os olhos. Ele não podia acreditar em seus ouvidos. Ele realmente se deixou dizer uma coisa tão vergonhosa. Impossível. Então você não quer essa comida? Eu coloquei a abertura da comida perto da minha boca e então inclinei lentamente a cabeça para trás. A comida também rolou lentamente e estava prestes a cair em sua boca. Vendo esta cena, Liu Yumen estava ainda mais ansioso. Seu estômago faminto protestou novamente. Ele pareceu ter tomado uma certa decisão e abriu lentamente a boca. Ele disse com uma voz extremamente pequena: Mestre, eu entreguei o lanche diretamente em sua mão. Liu Yumen pegou e chorou com o coração partido. Ele de repente sentiu que isso não era ruim. Embora fosse um pouco vergonhoso, ele não precisava passar fome. Depois desses dias, ele entendeu que nada era mais inaceitável do que passar fome. Ele até se tornou um pouco obcecado por esse sentimento de ser treinado. Eu resmunguei friamente e parei de prestar atenção nele. Cheguei à porta e empurrei suavemente. O Enfen em si não se moveu. Não pude deixar de franzir a testa. Eu estiquei a cabeça para fora. Acontece que o corpo de um zumbi estava bloqueando a porta. Felizmente, havia outra porta. Esta porta se conecta ao corredor da biblioteca. Saindo do corredor, você chega ao refeitório. Decidi ir primeiro ao refeitório para reabastecer a comida. Então, abri a porta. Para onde você está indo? Liu Yumen perguntou com uma expressão confusa. A comida acabou. É claro que estou indo procurar comida. Então você vai voltar. Os olhos de Liu Yumen revelaram preocupação. Eu curvei os lábios. Talvez eu não volte se encontrar uma saída. Liu Yumen ficou um pouco ansioso e o seguiu apressadamente. Neste momento, eu me tornei paciente. Não estou com pressa de sair. Quer que eu te proteja? Liu Yumen assentiu. Então, por que eu te protegeria? O que você pode fazer por mim? Liu Yumen abriu a boca, envergonhada. Eu posso te obedecer. Farei o que você mandar, disse. Olhei para o decote de Liu Yumen. Aquele par cheio estava vagamente visível. Liu Yumen notou meu olhar. Ela rapidamente cruzou as mãos para cobrir o peito. Só que, depois de hesitar um momento, suas sobrancelhas franzidas relaxaram lentamente. Suas mãos também baixaram lentamente. Contanto que você possa me proteger. Posso fazer qualquer coisa. Então, sua mão se levantou novamente, mas desta vez estava no botão de sua blusa. À medida que os botões se desfaziam um por um, as lágrimas não conseguiam parar de escorrer de seus olhos. Entre pensamentos, Liu Yumen já havia despido todas as suas roupas e deitado no sofá para ser colhida. Eu também não fui educado. Vou desabafar todas as minhas queixas dos últimos anos. Parabéns ao anfitrião por gravar com sucesso a primeira mulher. A recompensa está sendo emitida. Em um instante, uma explosão de luz brilhou. Uma aparência de edifício também apareceu na minha mente. No meu espaço, uma planta de construção estava ali. Com um único pensamento, uma imagem tridimensional do edifício apareceu acima da planta. Este é um edifício que parece muito comum do lado de fora. O edifício tem 2 andares. Rapidamente verifiquei as informações na planta. Nome do edifício: Casa Segura. Nível: Nível 1. Especificações: 5 pessoas. Vendo esta introdução, já comecei a fantasiar em me esconder na casa segura, vendo as pessoas lá fora batendo furiosamente na porta. Mas antes disso, preciso coletar alguns alimentos e depois sair da escola. Felizmente, a localização da escola é relativamente remota. Contanto que você fuja, há um grande espaço aberto. Ele olhou para Liu Yumen deitada no sofá. Nua. Não chore. Você não estava gostando agora? Vista-se rapidamente e vamos embora. Liu Yumen murmurou e então lentamente se levantou e se vestiu. Eu não tive pena dela, e até aumentei o fogo. Isso deixou algumas de suas áreas muito inchadas. Cada movimento se tornou cauteloso, com medo de causar dor. Ao se vestir, a mente de Liu Yumen estava cheia das cenas anteriores. Era difícil para ela imaginar que eu era tão feroz. Ela até sentiu uma sensação de satisfação sem precedentes. Só de pensar em seguir um homem assim no futuro, seu coração não parecia muito resistente. Especialmente quando estava sendo treinada por mim. Inconscientemente, um rubor apareceu em seu rosto. Eu não notei a mudança em Liu Yumen. Logo, Liu Yumen mancava até meu lado. Demora tanto para se vestir? Vá logo ao refeitório. Vai escurecer mais tarde. Liu Yumen seguiu lentamente, com uma expressão de tristeza no rosto. Logo,
Abri a porta do depósito. Não há zumbis no corredor da biblioteca. Eles provavelmente foram atraídos pelo som dos tiros agora. Atravessei o corredor rapidamente. Logo cheguei à porta dos fundos da biblioteca. Virando-me, Liu Yumen ainda estava andando tortuosamente atrás. Vendo quão lenta ela estava, fiquei furioso e a encarei com os olhos arregalados. O coração de Liu Yumen estremeceu, seu coração cheio de tristeza, sem se importar com a dor. Acelerou e logo alcançou. Só então olhei para fora da porta. Neste momento, no caminho necessário para ir ao refeitório, havia mais de uma dúzia de zumbis vagando. Descobri que se a velocidade fosse rápida o suficiente, seria possível correr para o refeitório antes que os zumbis chegassem. Mas eu não achava que Liu Yumen fosse capaz de fazer isso. Se eu atirasse e matasse a dúzia de zumbis lá fora, isso provavelmente atrairia ainda mais zumbis. Parece que a pistola não é uma panaceia. Eu tenho que pensar em outra maneira. Neste momento, notei um hidrante de incêndio em miniatura ao lado, pendurado um machado de incêndio. Corri rapidamente para pegar o machado e balancei-o 2 vezes no ar para sentir. Minha expressão se alegrou. O peso e a força do vento deste machado são perfeitos. Acho que deve ser mais do que suficiente para lidar com zumbis. Como eu já tinha experiência em matar zumbis de perto antes, peguei o machado de incêndio e coloquei a pistola no espaço. Então abri a porta e corri em direção ao zumbi mais próximo. Com um golpe vigoroso, uma cabeça rolou no chão. O machado de incêndio na minha mão continuou balançando, e zumbis caíram no chão um por um. Neste momento, eu já havia matado 5 zumbis, mas já estava ficando sem fôlego de tanto cansaço. Não tive tempo para descansar, porque os zumbis restantes já estavam se aproximando. Continuei balançando o machado de incêndio. Liu Yumen me observou matar zumbis. Por um tempo, ela ficou um pouco perdida. Olhei para ela e disse com raiva: "O que você está fazendo aí parado? Vá abrir a porta rapidamente." Liu Yumen então correu em direção ao refeitório. Em um piscar de olhos, o último zumbi também foi morto, mas mais zumbis distantes já estavam vindo ao som. Não tive tempo para descansar, e corri em direção ao refeitório rapidamente. Neste momento, descobri que Liu Yumen estava puxando a porta do refeitório com força, mas a porta não se moveu. Isso deixou meus nervos tensos instantaneamente. Alguém no refeitório trancou a porta, vendo os zumbis ficando cada vez mais perto. Eu não podia me importar menos. Levantei o machado de bombeiro e ataquei a porta de vidro, com o vidro da porta quebrando. Inúmeros fragmentos caíram no chão, ambos não se importaram com os fragmentos de vidro no chão e entraram à força. Felizmente, nenhum dos dois foi ferido. Olhei em volta e o saguão do salão de poesia estava vazio. Apenas a porta da cozinha estava bem fechada. "Vamos para lá." Ambos correram novamente em direção à cozinha. Por ter atrasado um pouco, os zumbis atrás deles estavam se aproximando cada vez mais. Neste momento, se a porta da cozinha também não pudesse ser aberta, então eles realmente estariam presos. Apertei a maçaneta da porta. Nem se mexeu. Ambos sentiram um aperto no coração. Realmente havia alguém trancando a porta por dentro. Olhando para os zumbis se aproximando cada vez mais atrás de mim, meu rosto estava pálido e eu estava pronto para apostar tudo, mas Liu Yumen começou a chorar. Ela começou a bater na porta. Neste momento, a porta se abriu inesperadamente. A voz de um homem ligeiramente excitado veio. "Rápido, deixe-nos entrar." Liu Yumen reconheceu a pessoa lá dentro. Até mesmo a voz ficou um pouco excitada. Yun-Tão também não hesitou e rapidamente abriu uma fresta grande o suficiente para uma pessoa. Liu Yumen entrou rapidamente, justamente quando eu também estava me preparando para entrar. Fui parado por Yun-Tão. "Não esperava que você, garoto, ainda estivesse vivo, mas é uma pena que você não possa entrar." Depois que Yun-Tão terminou de falar, ele estava pronto para fechar a porta. Como eu poderia deixá-lo fechar a porta? Dei um chute. A porta foi rebatida diretamente, batendo diretamente na testa de Yun-Tão. Yun-Tão, que estava atordoado, cambaleou e caiu diretamente no chão. Aproveitei a oportunidade para entrar na sala e rapidamente tranquei a porta. No segundo seguinte, os zumbis do lado de fora começaram a bater loucamente na porta. As outras pessoas dentro da sala rapidamente empurraram algumas coisas para bloquear a porta. Depois de entrar na sala, examinei as pessoas dentro da sala. Havia 3 pessoas na sala, além de Yun-Tão deitado no chão, um homem e uma mulher. O homem se chamava Liu Yang e a mulher se chamava Xiaomon. O interessante é que esses 2 caras já tinham me intimidado antes. Eles eram os principais seguidores de Liu Yumen. Depois que Liu Yumen espalhou aqueles boatos,
Eles sempre me causavam problemas. Mas fiquei um pouco surpreso que Chiamo estivesse aqui. Porque ela não é do nosso campus. Ela é a deusa nacional da escola vizinha. Não só é bonita. Ela também tem muitos talentos. Porque sua família é rica, ela estuda música e dança desde pequena. E ganhou muitos prêmios internacionais. Não pude deixar de olhar para ela algumas vezes. Devo dizer que a beleza de Chiamo é realmente muito alta. Não inferior a Liu Yumin, mas aquele par de pernas esguias, brancas e macias. São especialmente atraentes. São simplesmente as pernas dos meus sonhos. Chiamo foi vista por mim assim. Sua expressão ficou um pouco estranha. Neste momento, Yuntão ao lado também se levantou do chão. Ele cobriu a testa e amaldiçoou com raiva. Você está cansado de viver, não é? Como eu tinha um machado de bombeiro na mão, ele não se atreveu a se aproximar. Neste momento, o ao lado. Liu Yang caminhou até Liu Yumen e disse, Yumen, não tenha medo, nós estamos aqui. Este pervertido não vai te machucar. Nós dois vamos te proteger. Yuntão também se virou para a frente de Liu Yumen. E pegou 2 facas de cozinha em um armário próximo. Com as facas de cozinha em mãos, ambos falaram com mais confiança. Não esperava que você ainda estivesse apaixonado por Liu Yumen. Você realmente a perseguiu até aqui. Se não fosse por nós estarmos aqui por acaso, você provavelmente já teria conseguido, certo? Não esperava que você fosse tão bom em se esconder nesses anos. Na superfície, você mantém distância de Yumen, mas na verdade você está se preparando para encontrar uma oportunidade e atacar Yumen. Yumen, não se preocupe. Ele pensa no momento em que toquei no cabelo dela, pensa em como ele estava. No jeito que ele estava cultivando em seu corpo, seu coração não podia deixar de entrar em pânico. Ele também não sabia por quê. Ele teria esse tipo de pânico. Ele só achava que aquela sensação era realmente muito confortável. Ele queria explicar para os dois, mas antes que pudesse terminar de falar, foi interrompido pelos dois. Yumen, não precisa nos agradecer. Você também conhece nossos sentimentos, mesmo que você não nos aceite. Não vamos deixar você sofrer nem um pouco de dano. Fiquei atordoado ao ver o lado oposto. Ambos gostam de Liu Yumen. Não dá para dizer que eles são rivais no amor, mas agora eles estão em uma frente unida. Juntos para proteger Liu Yumen. Isso é realmente um lambibotas entre os lambibotas. Como vocês sabem, Liu Yumen não gosta de mim. Eu também respondi sem cerimônia. Quem não sabe que no primeiro ano, você já assediou Yumen. Vendo Yumen denunciar corajosamente seu comportamento desprezível, você começou a tirar fotos secretas de outras garotas. Agora todo mundo na escola sabe que você é um pervertido que tira fotos secretas. Alguém como você, nem mesmo os cachorros da escola gostam de você. Não prestei atenção nos dois. Eu disse para Liu Yumen, venha cá. O coração de Liu Yumen estremeceu. Então ela não se preparou para ir até lá. Agora Yuntão e Liu Yang não vão deixar. Eles bloquearam diretamente na frente de Liu Yumen. Yumen, não escute ele. Com nós dois aqui, ele não pode te machucar. Nós vamos te proteger com nossas vidas. Liu Yumen foi impedida e só pôde parar, olhando para mim com uma expressão de confusão. Eu também fiquei curioso de repente, quando esses dois lambibotas descobrirem que Liu Yumen já dormiu comigo. Que expressão eles farão? Deve ser bem interessante. Pensando nisso, um sorriso malicioso apareceu no meu rosto. Yumen, diga a eles, o que eu sou para você? A mente de Liu Yumen reviveu o momento em que eu a fiz me chamar de mestre antes. Mas como ela poderia dizer uma coisa tão vergonhosa na frente de tantas pessoas? Você está tentando assustar Yumen de novo? Nós estamos aqui hoje, e nunca deixaremos seu plano ter sucesso. Nem pense em tocar em um fio de cabelo de Yumen. Diante das palavras agressivas dos dois, eu não dei atenção, apenas continuei olhando para Liu Yumen. Diga a eles, o que eu sou para você? Meu tom ficou mais pesado. Sob essa cena, o corpo de Liu Yumen também começou a tremer. Seu rosto ficou vermelho. Ela realmente não sabia como dizer aquelas 2 palavras. Mas se ela não dissesse, ela não sabia se eu a abandonaria. Só de pensar na cena em que eu matava zumbis, ela se sentia cheia de segurança. Ela não podia me deixar abandoná-la. Ela queria ficar grudada em mim para sempre. Pensando nisso, Liu Yumen disse aquelas 2 palavras sob os olhares chocados de todos. Mestre. Os dois olharam para Liu Yumen atordoados, e suas expressões gradualmente se tornaram interessantes. Você não disse errado? Se você estiver sendo coagida por ele, pisque os olhos. Liu Yumen ficou ainda mais vermelha com a pergunta dos dois.
Ela só queria que isso terminasse logo. O que está acontecendo? Esse garoto está te ameaçando? Do que você está com medo? Ela é só uma pessoa. O que temos a temer com tantas pessoas? Liu Yumin, ouvindo as palavras dos dois, só pôde abaixar a cabeça em silêncio, para evitar que eles vissem seu lado lamentável. Mas quanto mais ela fazia isso, mais eu sabia que era você quem estava ameaçando Yumin. Caso contrário, eu lutaria com você até a morte. Eu ri friamente. E se eu estiver ameaçando? O que vocês podem fazer comigo? Se você estiver ameaçando Yumin, eu vou te matar. Yuntão acenou com a faca de cozinha na mão, ameaçadoramente. Acredite ou não, nós vamos te matar. Liu Yang também concordou. Eu mostrei uma atitude despreocupada. Vocês realmente querem saber o que eu fiz com Liu Yumin? Os dois pensaram que eu estava assustado com eles. Seus rostos estavam cheios de satisfação. Em seus corações, eu era uma pessoa tímida e medrosa. Normalmente, não importa como eles me intimidassem, eu não revidava com o que eles sabiam sobre mim. O que você acha que um homem e uma mulher sozinhos em um armazém poderiam fazer? Claro, tudo o que tinha que ser feito foi feito. Me diga claramente, o que você fez com Yumen? As pupilas de Yuntão se contraíram de repente. Você está querendo morrer? Ainda não vai dizer a verdade? Liu Yang, ao contrário, parecia não ter entendido. Eu não fui claro o suficiente? Naturalmente, são coisas de perpetuar a linhagem. Eu estava me divertindo com esses dois. Assim que essas palavras foram ditas, Yuntão ficou atordoado no local. Xiamon, ao lado, virou a cabeça com um pouco de vergonha. Como ele poderia dizer essas coisas na frente dela? A expressão de Yuntão mudou várias vezes, desde um olhar vazio e triste no início, até ficar confuso e, finalmente, feroz. Yuntão olhou para mim com raiva. Então, ele olhou para Liu Yumin. Liu Yumin não respondeu aos dois, apenas caminhou silenciosamente em minha direção. Isso, sem dúvida, explicou a eles que tudo o que eu disse era verdade. Yuntão não conseguiu aceitar essa realidade por um momento. Seu cérebro ficou completamente em branco. E Liu Yang, ao lado, parecia não ter entendido o que estava acontecendo. Quando ele voltou a si, Liu Yumin já estava quase na minha frente. O que aconteceu com sua perna? Por que você está mancando? Neste momento, Liu Yang ainda não percebeu a gravidade do problema. E Yuntão já havia percebido que Liu Yumin havia acabado de passar por certas coisas. Foi assim que ela ficou. E não havia ferimentos ou hematomas óbvios em sua perna. Liu Yang percebeu tardiamente. Depois do lembrete de Yuntão, ele também entendeu. Neste momento, o rosto de Liu Ying estava cheio de raiva. Até as veias azuis estavam saltando. Você se atreveu a manchar a pura Yumen. Eu vou lutar com você. Neste momento, Liu Yang avançou com a faca de cozinha. Eu não entrei em pânico. Enfiei a mão no bolso da calça, mas na verdade estava usando minha mente para pegar a arma do espaço. Em apenas um instante. Embora Liu Yang dissesse que não tinha medo, seu coração ainda estava batendo forte. Você pode tentar para ver se esta arma é falsa. Falando, ele puxou o coldre. É impossível para ele conseguir uma arma de verdade. Não se esqueça que este é o reino do dragão. Aqui, possuir armas de fogo é ilegal. Depois de ouvir as palavras de Yuntão, Liu Yang se sentiu aliviado. Este é o reino do dragão. É impossível para pessoas comuns possuírem armas de fogo. Pensando nisso, Liu Yang avançou com a faca de cozinha. Eu não entrei em pânico. Enfiei a mão no bolso da calça. Na verdade, eu estava usando minha mente para pegar a arma do espaço. Em apenas um instante, eu tinha uma arma na minha mão. Ao ouvir as palavras de Yuntão, Liu Yang se sentiu aliviado. Afinal, eles estavam em Longu. Pessoas comuns não podem ter armas de fogo. Entendendo isso, Liu Yang avançou novamente em minha direção. Você ousa cobiçar minha deusa? Nem mesmo o Rei Celestial pode te salvar hoje. Apertei o gatilho levemente. Uma bala atingiu o braço de Liu Yang em cheio. Sangue rapidamente manchou as roupas de Liu Yang, e uma dor intensa quase o fez desmaiar. Liu Yang rangeu os dentes de dor, e seu corpo inteiro foi incapaz de se levantar por causa da dor excruciante, enquanto Xiamo parecia um servo assustado. Escondido no canto da parede, sem ousar fazer barulho, fiquei bastante satisfeito com a reação de todos. Apontei a arma para Yuntão. Ajoelhe-se para mim. Yuntão se ajoelhou no chão sem dizer uma palavra. Com um sorriso forçado no rosto, apontei a arma para Liu Yang novamente. Você também se ajoelhe.
Liu Yang arrastou seu braço ferido, com uma expressão de dor extrema, vendo os dois ajoelhados na sua frente. Então levantei a arma e matei os dois com 2 tiros. Meu coração estava excepcionalmente calmo. Não senti medo por ter matado alguém pela primeira vez, pelo contrário, senti uma sensação de prazer depois de matar um inimigo, porque eu atirei 2 vezes seguidas. Os zumbis do lado de fora da porta estavam batendo freneticamente na porta. Olhei para Xiamo escondida no canto. Xiamo naquele momento já não tinha mais a imagem de uma dama. Toda a sua beleza foi assustada. Caminhei suavemente até Xiamo. Não fique nervosa, eu não vou te matar. Só então Xiamo levantou a cabeça, mas quando ele viu meus olhos, abaixou a cabeça com medo novamente. Vendo-a assim, não me importei muito. Agora os zumbis estão prestes a invadir. Devo colocar toda a comida aqui no espaço. Depois de instruir Liu Yumen a cuidar de Xiamo, corri para o armazém de vegetais usado pelo refeitório para armazenar vegetais e abri a porta do armazém. A comida dentro foi imediatamente exposta à minha frente, um armazém inteiro de vegetais e carne. Não me importei em contar. Comecei a encher o espaço rapidamente. Logo, a comida se acumulou no espaço. No espaço da força, essa comida é suficiente para uma pessoa comer por alguns anos. Em seguida, voltei meu olhar para os temperos. Esses temperos são embalados em sacos de juta e outras marcas de temperos. Eu também acumulei cerca de 10 itens. Neste momento, Xiamo estava muito melhor sob o consolo de Liu Yumen. Primeiro olhei para a porta e descobri que ela já estava começando a se deformar e estava prestes a ceder. Rapidamente me virei para olhar para Xiamo. Agora te dou 2 opções, ou você sai comigo. Torne-se minha mulher, ou morra aqui com essas 2 pessoas. As pupilas de Xiamo se contraíram violentamente. Me leve para fora, minha família tem muito dinheiro, posso te dar o quanto você quiser. Ao ouvir a resposta de Xiamo, minha expressão afundou. Você acha que o dinheiro ainda é útil agora? Não pense que porque você tem um pouco de dinheiro sujo, você pode resolver tudo. Agora é o fim do mundo. Dê dinheiro aos zumbis e veja se eles vão te perdoar. O corpo de Xiamo tremeu com o que foi dito, e um par de belas pernas não parava de tremer. Ela entende que, em tempos de paz, uma mulher vale ouro, mas em tempos caóticos, uma mulher não vale nada. Ela não entende essa razão, mas agora ela não pode deixar de aceitar, porque os zumbis do lado de fora já arrombaram a porta. Já havia zumbis esticando a cabeça. Vendo aqueles zumbis de rostos horríveis, Xiamo quase gritou. Diga mais uma vez, você está disposta a se tornar minha mulher? O corpo de Xiamo estremeceu novamente. De repente, ela ficou quieta, completamente diferente de antes. Diante da morte. Parece que se tornar minha mulher não é algo inaceitável. Eu concordo em ser sua mulher. Ao ouvir isso, abracei-a suavemente em meus braços, sentindo o corpo macio e delicado em meus braços. E Xiamo naquele momento foi repentinamente abraçada por mim, e seu corpo começou a se contorcer naturalmente, aquele par de objetos altos e arrebitados. Estava constantemente esfregando em meu peito, me provocando um pouco por instinto, se não fosse por considerar que o lugar não era apropriado agora. Ela realmente queria executar Xiamo ali mesmo. Relutantemente soltei o corpo que exalava uma leve fragrância. E neste momento, os zumbis já haviam entrado com metade do corpo, dizendo. Os 3 correram em direção à cozinha de trás, para a porta usada para transportar vegetais. Em breve, os 3 chegaram ao lado de fora. Este é o lugar mais remoto da escola, então não há zumbis. Neste momento, os 3 estavam sob uma parede de 2 metros de altura, porque as 2 mulheres não eram boas em escalar. Só consegui deixá-los sentar nos meus ombros um por um, e então levantá-los. As 2 mulheres estavam vestindo roupas relativamente leves e frescas, e as nádegas macias e elásticas estavam no processo de eu as levantar. Aproveitei a oportunidade para apertar 2 vezes, causando exclamações constantes das 2 mulheres. Logo as 2 mulheres escalaram a parede. Saindo da escola, mal podia esperar para correr em uma direção. Lá era uma grande área aberta atrás da escola. Meu abrigo seguro foi decidido para ser construído lá. 2 mulheres me seguiram correndo loucamente o caminho todo, neste momento. Elas já não se importam com a imagem de uma dama, e Liu Yumen também está suportando a dor constante de certas partes por causa da corrida. Logo, os 3 chegaram à área aberta atrás da escola. Mestre, por que viemos para cá? Liu Yumen disse naturalmente, após o que aconteceu antes. Liu Yumen também começou a gostar mais de mim, especialmente quando atirei e matei um Tão e Liu Yang. Ela não sabia por que sentia uma satisfação semelhante.
Além disso, ela não se importava em me chamar de mestre, como se fosse uma coisa natural. Ela até ansiava que eu acariciasse seu cabelo novamente. Ao ouvir as palavras de Liu Yumen, não pude deixar de sentir um pouco de curiosidade. Eu mesmo não pedi para ela me chamar de mestre, então por que ela tomaria a iniciativa de chamar? Pensando bem, eu chamei as informações de Liu Yumen. Nome, Liu Yumen. Beleza, 91. Tamanho dos seios. Um par de lealdade, 99. Relações íntimas, uma vez. Devido ao abuso doméstico de seu pai desde a infância. Isso causou alguns problemas psicológicos que a fizeram se apaixonar por ser maltratada e treinada. Fiquei imediatamente atordoado. Eu não esperava que Liu Yumen tivesse tal história. Não é de admirar que ela estivesse tão anormal hoje. Com um pensamento meu. As plantas do prédio no espaço apareceram em minha mão. Com um aceno de mão, as plantas flutuaram no ar com uma brisa suave. No segundo seguinte, toda a planta se expandiu instantaneamente e se transformou em um prédio em um instante. Este é o refúgio seguro em sua mente antes. Sem me importar com a magia do sistema, olhando para este refúgio seguro com textura metálica. Corri para dentro rapidamente. Assim que abri a porta, fui surpreendido por esta porta. Porta de segurança de liga com cerca de 50 centímetros de espessura. A espessura desta porta pode facilmente resistir a balas, mesmo que sejam projéteis de canhão. E então toda a parede também é feita de material metálico de alta dureza, com uma espessura de 70 a 80 centímetros. O vidro é vidro à prova de balas de camada dupla e também há grades de proteção. Mesmo que alguém queira entrar pela janela, é absolutamente impossível. O índice de segurança de todo o refúgio seguro é elevado ao máximo. Ao chegar na sala, a decoração da sala de estar é extremamente luxuosa. Assim que terminei de percorrer todos os cômodos, um aviso do sistema apareceu que pontos podem ser usados para aumentar o número de andares. Cada aumento consome 1000 pontos, mas os pontos podem ser obtidos ao conseguir mulheres e quanto maior o nível de beleza da mulher obtida, mais pontos são recompensados. Fiquei muito feliz, contanto que ela continue ganhando mulheres. Então posso melhorar minha força continuamente. Então usei minha mente para selecionar a opção de desbloquear. Esta é a opção para consumir 1000 pontos para adicionar um andar. Pode acomodar mais pessoas. Então olhei para a opção de reparo novamente. Esta opção é fácil de entender. É para reparar o refúgio seguro. Como o refúgio seguro não foi atacado, não precisa ser reparado. Meus olhos não puderam deixar de olhar para Xiamo. Como uma piadista com um nível de beleza de 92, eu me pergunto quantos pontos ela pode contribuir para mim. Xiamo estava com um pouco de medo de mim e rapidamente abaixou a cabeça, mas isso não teve nenhum efeito. Eu apenas caminhei até ela, peguei sua mão e caminhei em direção ao quarto. Xiamo olhou para Liu Yumen em busca de ajuda. Mas Liu Yumen olhou para ela com um sorriso no rosto, sem qualquer intenção de ajudar. E assim, Xiamo foi levada para o quarto por mim. Embora Xiamo não estivesse disposta, ela já havia concordado comigo. Para ser sua mulher, então ela não resistiu. Ela cooperou comigo para completar uma série de ações assim. Parabéns ao anfitrião por ter ganho uma mulher. Como a outra parte é a primeira vez, a recompensa é dobrada. Parabéns ao anfitrião por ter ganho 150 pontos. Fiquei muito feliz. Eu não esperava ter uma colheita inesperada. Apenas obter Xiamo a fez ganhar 300 pontos de pele. Parece que precisarei pegar mais no futuro. Talvez porque um relacionamento tenha acontecido, Xiamo não estava tão contida e até tomou a iniciativa de me ajudar a arrumar minhas roupas. Eu também aproveitei a oportunidade para beliscar suas nádegas. Não faça barulho. O rosto de Xiamo ficou vermelho novamente. Esta é a primeira vez em sua vida. Ela originalmente pensou que seria uma coisa extremamente dolorosa. Mas ela não esperava que fosse tão maravilhoso. Neste momento, vi alguns através da janela. Pessoas correndo em pânico estavam perto do refúgio seguro. Olhei com atenção e rapidamente reconheci essas pessoas. Eles são vários estudantes de educação física da escola que já me intimidaram. Eles vieram na hora certa. Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente. Logo, eu vi claramente a figura fraca. Eu conheço muito bem essa pessoa. É meu professor. Este professor se chama Su Hunyun. 23 anos. Ela é muito bonita. Além disso, ela tem o hábito de usar maquiagem. Poucas pessoas em toda a escola não gostam dela. Especialmente seu corpo cheio, que faz as pessoas explodirem de sangue toda vez que a veem. Este professor é o único. Não me desprezou. Portanto,
Tenho uma boa impressão deste professor e até tenho alguns sentimentos românticos entre homens e mulheres. Na verdade, os dois têm apenas 3 anos de diferença. É normal ter esse tipo de sentimento. Além disso, muitos alunos da escola gostam dela. No entanto, Su-Hunyun mantém uma distância segura dos alunos a esse respeito e nunca ouviu falar de nenhum escândalo com ela. No entanto, não pretendo fazer nada. Não quero forçar Su-Hunyun a se tornar minha mulher. A noite ficou gradualmente mais escura. Do lado de fora do refúgio seguro, 4 pessoas correram em pânico. Finalmente escaparam. Mãe, estou exausto. Lilei e o barco respiravam com dificuldade. Não aguenta? Vamos descansar um pouco. Não aguento mais correr. E Alveidon desabou no chão, com uma expressão de quem já viu tudo de ruim na vida. Li Yafei não teve escolha a não ser parar. Ela olhou para Su-Hunyun atrás dela. Um olhar de ganância apareceu em seus olhos. Vocês se dizem atletas? Correram tão pouco e já estão exaustos. Li Yafei zombou. Não venha com essa conversa mole. Por que não diz quanto tempo corremos na escola para escapar daqueles zumbis? Lilei respondeu, um pouco irritado. Se não tivéssemos corrido rápido, não teríamos escapado hoje. Estou brincando com vocês. Li Yafei mostrou um sorriso malicioso, olhou para os dois atrás dela. E continuou. E aí, caras, querem se divertir um pouco? Que tipo de diversão? Lilei ficou surpreso. E Alveidon também se aproximou, olhando para ela com curiosidade. Li Yafei revelou um sorriso obsceno, apontando para Su-Hunyun com o queixo. Querem tentar a professora? Os dois seguiram o olhar de Li Yafei. Isso não seria certo. Afinal, ela é uma professora. Se minha mãe descobrir, com certeza me mata. Lilei hesitou, pensando na professora. Mas, afinal, ela é nossa professora. E Alveidon até tinha ideias, mas ainda estava um pouco relutante. Medo de quê? Agora é o fim do mundo. Mesmo que a gente a mate, ninguém vai saber que fomos nós. Li Yafei sorriu com desdém. Quando ela falou sobre matar, a verdade deixou os rostos dos dois um pouco diferentes. Eles olharam para Su-Hunyun, olhando para aquele corpo sedutor. As gargantas dos dois ficaram gradualmente secas. Uma chama subiu em seus corações. Onde vamos fazer isso? Estão vendo ali? Quando foi que construíram um prédio atrás da escola? E Alveidon apontou para meu abrigo seguro. Vamos descansar aqui esta noite. Aproveitamos que ela estará dormindo à noite. Rapidamente. Os 3 terminaram de planejar. Su-Hunyun alcançou os 3. Professora Su, sente-se e descanse um pouco. Não há zumbis aqui. Então vamos descansar aqui. Su-Hunyun olhou para trás e deu um tapinha no peito que subia e descia violentamente. Essa cena deixou os 3 ainda mais excitados. Eles mal podiam esperar para derrubá-la no chão imediatamente. Professora Su, tem uma casa ali. Que tal descansarmos lá? Talvez possamos encontrar alguma comida. Su-Hunyun olhou para o abrigo seguro com uma expressão de dúvida, mas concordou com a boca. Depois de descansar um pouco, os 4 caminharam em direção ao abrigo seguro. Eu estava prestando atenção aos movimentos deles dentro do abrigo. Vendo-os chegar, desci as escadas lentamente. Durante este período, troquei os 300 pontos que ganhei por 6 pontos de atributo e os coloquei todos em força. Depois, meu corpo também passou por algumas mudanças. Primeiro, os músculos que antes não eram visíveis agora se tornaram muito óbvios. Além disso, sinto que estou cheio de força. As coisas que eu não conseguia mover antes, agora consigo mover, rapidamente. Cheguei ao primeiro andar. Ao mesmo tempo, Li Yafei e os outros estavam batendo na porta. Ouvindo a batida na porta, mal posso esperar para acabar com esses 3. No passado, na escola, tudo o que eles fizeram comigo, vou retribuir 100 vezes hoje. Logo, apareci à vista dos 3 do lado de fora da porta. Como você está aqui? Li Yafei perguntou. No entanto, os olhares dos 3 rapidamente se tornaram maliciosos. Esta casa não é sua, é. Lilei olhou para cima com as narinas dilatadas, com uma expressão arrogante. A partir de hoje, esta casa é nossa. Você pode se mudar. Li Yafei não escondeu sua ganância. Do que vocês estão falando? Somos todos colegas. Como podem pegar a casa de alguém? Su-Hunyun se levantou neste momento e então me disse, colega, você se importaria de nos deixar ficar aqui por uma noite? Se for você, é claro que pode. Eles não. Apontei para os 3 atrás dela. Ouvindo isso, os 3 ficaram furiosos. O que você disse? Isto não é uma negociação.
Vou te dar uma chance de reorganizar sua linguagem. Não pense que só porque a professora Su está aqui, não ousaremos. Eu ainda estava impassível. Isso fez com que as têmporas dos três inchassem gradualmente. Eles sentiram que estavam sendo provocados. Uma pessoa que costumava ser intimidada por eles agora ousa ter essa atitude com eles. Isso era algo que eles não podiam tolerar. A razão pela qual eu tinha essa confiança era porque, ao abrir a porta, já havia verificado os atributos dos três. Entre os três, o atributo de força mais alto era o de Li Yafei, com 13 pontos completos. Mas ainda era 3 pontos menor do que eu. Os outros dois tinham apenas 11 pontos. O número normal de pontos de força deveria ser em torno de 10 pontos. Como os três eram atletas, sua força seria maior do que a dos outros. Minha força já era alta, e também tinha uma arma, então naturalmente tinha confiança para enfrentar os três. Eu disse que vocês três não podem. Preciso repetir. Meu tom gradualmente ficou frio. Mais tarde, vou te mostrar o porquê as flores são tão vermelhas. A expressão de Li Yafei estava extremamente feia. Ele já havia arregaçado as mangas, ansioso para me dar uma lição. Levantei um pé diretamente. Chutando meu abdômen inferior, eu também levantei a perna para chutá-lo. Justamente quando alguns pensavam que eu seria derrubado no chão por um chute de Li Yafei cambaleou. Meu chute mandou para longe, uns 5 ou 6 metros. As pupilas dos três encolheram instantaneamente. Eles rapidamente olharam para Li Yafei. Nesse momento, Li Yafei estava deitado no chão, imóvel. Depois de um bom tempo, ele soltou alguns gemidos de dor. Colega Li Yafei, como você está? Su Hunyun correu para verificar sua condição. Nesse momento, o rosto de Li Yafei estava sem cor. Parecia que ele havia sofrido um impacto violento. Eu usei toda a minha força neste ataque. Eu só queria testar quanta força eu realmente tinha. Vendo a situação lamentável de Li Yafei, os rostos de Lila Yu e Alveidon se contorceram enquanto corriam em minha direção. Eu os observei cautelosamente. Eu ainda não posso usar a arma. O som do tiro atrairia zumbis. Naquele momento, seu abrigo estaria cercado de zumbis. Logo, finalmente encontrei uma oportunidade. Quando Lila Yu revelou uma brecha, pisei em seu abdômen inferior. Lila Yu soltou um grito e caiu de joelhos. Seus joelhos afundaram alguns centímetros na terra. Restava apenas um oponente, então as coisas ficaram muito mais simples. Eu chutei diretamente o abdômen inferior de Alveidon. Ele também voou para longe, uns 5 ou 6 metros. Ele caiu no chão, rolando de dor. Em pouco tempo, todos os três foram derrubados por mim. Vendo a situação lamentável dos três, senti que ainda não era suficiente. Nos últimos anos, a humilhação que sofri foi muito maior do que isso. 3 anos atrás, esses três molestaram uma garotinha de uns 10 anos. E a garotinha, com medo, caiu do final do prédio. No final, os três, com medo de serem descobertos, enterraram o corpo e até usaram uma pá para destruir o rosto da garotinha. Só porque eu testemunhei tudo isso, eles me ameaçaram e intimidaram constantemente nos últimos 3 anos. E até me forçaram com violência. Lentamente, caminhei em direção a Lila Yu, que estava mais perto, e agarrei seu cabelo com uma mão. A dor intensa vinda do couro cabeludo fez gemer de dor. Por favor, me deixe ir. Ele implorou com dificuldade. Essa frase não soa familiar? Quando eu implorei para você me deixar ir naquele ano, você pensou que esse dia chegaria? Minha voz estava normalmente fria, como se viesse de um emissário do inferno. Lila Yu estava assustado. Li Yafei e Alveidon não estavam muito melhores naquele momento. A dor intensa em seus abdômenes os impedia de se levantar, muito menos de fugir. Eu realmente sei que errei. Por favor, me perdoe, Lila Yu disse, engasgando. Então vá para o inferno e se arrependa, eu disse, preparando-me para chutar. A assistente, Su Hunyun, vendo a situação crítica aqui, ignorou o perigo e correu para cá. Você não pode matá-lo. Isso é um crime. Parei o movimento, olhando para Su Hunyun com uma expressão perplexa. Eu estou cometendo um crime? Você não viu os três matando uma garota com métodos ainda mais cruéis? Os rostos dos três estavam extremamente aterrorizados. Su Hunyun obviamente não acreditou no que eu disse. Ela disse com justiça, em nome do professor, ordeno que você os liberte. Você realmente quer protegê-los? Su Hunyun assentiu firmemente. Eu soltei uma risada fria. Qualquer apreço que eu tinha por Su Hunyun desapareceu. Esses três definitivamente não serão honestos. Vou deixar Su Hunyun saber que ela está errada.
Vão embora. Depois de dizer essas palavras, voltei para o abrigo e fechei a porta. Os três se sentiram aliviados, mas ainda não conseguiam se levantar. Com a ajuda de Suhunium, os três conseguiram se levantar lentamente. Já estava tarde e os três estavam feridos. Então Suhunium teve que levá-los para uma casa abandonada não muito longe do abrigo para descansar. Depois de um dia agitado e vários dias sem comer, seus estômagos estavam roncando alto. E, por coincidência, o cheiro de comida vinha do abrigo, tornando ainda mais difícil para os quatro suportarem. E assim, eles passaram pela primeira metade da noite com dificuldade. De madrugada, a dor nos corpos dos três já havia diminuído. Nesse momento, eles começaram a trocar olhares. Olhando para Suhunium, que estava sonolenta, a luxúria nos corpos dos três acendeu novamente. Logo, Li Yafei agiu. Ela pessoalmente veio para o lado de Suhunium e gentilmente levantou a blusa de Suhunium. Um branco como a neve foi imediatamente exposto aos olhos dos três. Vendo esta cena, os três ficaram ainda mais tomados pela luxúria. Certos aspectos de seus corpos também reagiram, talvez sentindo uma brisa fria vinda de seu peito. Suhunium acordou e, ao abrir ligeiramente os olhos, viu os olhares gananciosos dos três homens. Seus olhares a percorriam de cima a baixo. O que vocês estão fazendo? Seu sono desapareceu instantaneamente. Em vez disso, uma onda de frio percorreu todo o seu corpo. Professora Su, eu quero tanto possuí-la. Seu corpo deve ser muito cheiroso. Li Yafei mostrou uma expressão de loucura. Seja obediente e ceda a nós, vamos te dar prazer. Li Leiyu também revelou. Nós três com certeza podemos te satisfazer, então não resista. Nesse momento, os três já estavam em três posições, bloqueando completamente a direção. Para onde Suhunium poderia escapar? Não se aproximem! Suhunium estava realmente com medo naquele momento. Ela não sabia por que esses três alunos, que normalmente pareciam tão obedientes, haviam se tornado assim. Professora Su, se você não cooperar conosco, vai doer muito depois. Enquanto Li Yafei falava, ele agarrou as roupas de Suhunium e puxou com força. Toda a parte de cima foi rasgada e Suhunium ficou apenas com uma regata. Sua brancura foi exposta aos três. Naquele momento, Suhunium finalmente entendeu o que os três iriam fazer. Não pode, eu sou sua professora, vocês não podem fazer isso. Naquele momento, o cérebro de Suhunium explodiu e ficou em branco. Ela me julgou mal. Olhando para os três que se aproximavam lentamente, Suhunium sentiu um arrependimento infinito. Por que ela não investigou as coisas claramente? Por que ela não ouviu minhas palavras? Li Yafei atacou novamente. A saia de Suhunium foi rasgada e um par de belas pernas foi exposto. Os olhos dos três ficaram ainda mais gananciosos. Suhunium deixou cair uma lágrima. Ela se arrependeu, mas, diante de três homens fortes, era absolutamente impossível para ela se libertar. Ela fechou os olhos lentamente. Preparando-se para receber seu pesadelo, de repente três tiros vieram de longe. Suhunium abriu os olhos em pânico. Ela viu que os três haviam caído em uma poça de sangue. Naquele momento eu apareci à distância. Suhunium soltou um longo suspiro de alívio. E então uma tontura a atingiu e toda a pessoa desmaiou. Eu rapidamente corri para lá. E toquei levemente sua testa. Eu não pude deixar de franzir a testa. Sua testa estava escaldante. Suhunium estava com febre alta. Eu não podia me importar com mais nada. Peguei-a no colo. E fui em direção à casa segura. A consciência de Suhunium estava turva, mas ela sentiu que estava deitada em um colo quente e confortável. Logo, uma forte luz apareceu diante de seus olhos. Ela sentiu alguém gritando ao redor. Eram as vozes de duas meninas, um pouco familiares. Mas ela não conseguia se lembrar. Então, ela sentiu que estava sendo colocada em uma cama grande e macia. Ela sentiu muito frio e seu corpo estava tremendo. Depois de um tempo, um par de mãos grandes tirou a única peça de roupa que ela estava vestindo. Ela queria impedir, mas seu corpo não conseguia se mover, apenas sua consciência ainda existia. Logo, aquele par de mãos grandes acariciou seu corpo para frente e para trás, sem esquecer seu corpo todo, que foi tocado por toda parte, ao mesmo tempo. Ela sentiu que não estava tão frio, e ondas de calor subiam em seu corpo. Ela também sentiu um cheiro de álcool no ar. Então aquele par de mãos grandes cobriu-a suavemente com um cobertor. Depois de ouvir o som da porta se fechando, ela não soube mais de nada. Eu fechei a porta suavemente. Como está a professora Su? Liu Yumen perguntou preocupada. Eu passei álcool nela. Espero que a febre baixe amanhã.
Que bom! Liu Yumen soltou um suspiro de alívio, e então disse timidamente. Mestre, a água quente já foi fervida para você, deixe-me servi-lo no banho. Olhando para Liu Yumen à minha frente, ela parecia ser completamente diferente da odiosa Liu Yumen daquele dia. A Liu Yumen agora me dá uma sensação de satisfação sem precedentes. Depois de falar, fui em direção ao banheiro. Enquanto Xiamo assistia a tudo isso, ela entendeu que, para sobreviver no apocalipse, era preciso agradar como Liu Yumen. Mas ela, que nasceu orgulhosa, resiste muito a esse tipo de coisa. Ela foi uma princesa em casa por 18 anos. E agora ter que ser serva de um homem, isso de forma alguma é algo que ela pode aceitar. Mas se ela não puder demonstrar seu valor, ela pode ser abandonada por mim a qualquer momento. Essa é uma situação que ela acha ainda mais difícil de aceitar. Ela já sabe o quão seguro é aqui, se deixá-la sair daqui e ir para o mundo exterior cheio de zumbis. Isso é absolutamente inaceitável, então ela tem que demonstrar seu valor para agradar, para trocar por sua capacidade de estar nesta casa segura. Qualificação para continuar vivendo, mas que valor ela pode ter? Sua beleza? Mas agora há duas mulheres nesta sala, e a beleza dessas duas mulheres não é comum. Ah, eu sei cantar, sei dançar, e eu até mesmo ganhei vários prêmios internacionalmente. A vida aqui deve ser chata e sem graça. O coração acelera repentinamente. Ela imita Liu Yumen e diz, Mestre, você precisa que eu dance para você. Sem música, ela canta sozinha, dançando graciosamente ao som da música. Eu estou deitado para sempre na banheira, olhando para a figura demoníaca e encantadora à minha frente, e sinto outra onda de satisfação no meu coração. Agora, duas grandes flores de fada, uma me dá banho e a outra dança para me divertir. Se os alunos das duas grandes universidades souberem disso, a saliva deles seria suficiente para afogá-la. Mas, mesmo que eles soubessem, o que poderiam fazer? Eles não se transformaram todos em zumbis? Pensando em zumbis, minhas sobrancelhas franzem lentamente porque, ao ajudar Surunium, o som do tiro de Surunium atraiu muitos zumbis. Agora, toda a parte de fora da minha casa segura está cheia de zumbis. Felizmente, coletei muita comida no refeitório da escola. É o suficiente para eles aguentarem por um tempo, mas Surunium agora está com febre. Se a febre não baixar amanhã, então será perigoso. Na ausência de qualquer medicamento, a febre é suficiente para tirar a vida de alguém. Na manhã seguinte, acordei cedo, abri os olhos, levantei e me lavei. Então comi alguma coisa. Depois de satisfeito, fui para o quarto de Surunium. Nesse momento, ela ainda não havia acordado. Estendi a mão e toquei sua testa. Felizmente, a febre baixou depois de aplicar álcool. Nesse momento, os olhos de Surunium se moveram ligeiramente. Ela abriu os olhos lentamente. Obrigada por me salvar. Se não fosse por você, eu provavelmente teria sido. Surunium não continuou. Nesse momento, sua barriga roncou. Será que ela não comeu adequadamente nesses dias? E somando o que aconteceu ontem à noite, o consumo de energia no corpo foi muito grande. Se ela não comer alguma coisa, temo que não aguente por muito tempo. Não fale. Coma isso. Peguei uma tigela de mingau de milho. Coloquei uma colherada de mingau de milho na boca de Surunium. Apesar de Surunium estar muito desconfortável, ela ainda abriu a boca e bebeu o mingau de milho. Nesse momento, ela se lembrou do que aconteceu ontem à noite, e seu rosto ficou vermelho de repente, como um toque de ruge. O que você fez comigo ontem à noite? Ela não conseguia distinguir se o que aconteceu ontem à noite era real ou um sonho, mas quando acordou, ela sentiu que todas as suas roupas haviam sido tiradas. Felizmente, ela não sentiu nenhum desconforto lá embaixo, o que a aliviou um pouco. Você estava com febre ontem à noite. Eu apliquei álcool em você, eu disse calmamente. Então, coloquei outra colherada de mingau de milho na boca de Surunium. Depois de ouvir isso, o rosto de Surunium ficou ainda mais vermelho até as raízes das orelhas. Então você não viu tudo? Do que você tem medo? Você será minha mulher mais cedo ou mais tarde. Qual é a diferença entre ver cedo e ver tarde? Eu sou sua professora e sou mais velha que você. Surunium enfiou a cabeça diretamente no cobertor. Eu abri o cobertor diretamente, pulei na cama e segurei seus pulsos com as duas mãos. Meu rosto se aproximou um pouco de seus olhos, e quando estava prestes a tocá-la, sussurrei em seu ouvido. Quanto mais velha, mais eu consigo te satisfazer. As pupilas de Surunium encolheram repentinamente. Que palavras ferozes e lascivas! Surunium não se atreveu a continuar pensando.
Mesmo que houvesse apenas uma diferença de 3 anos entre eles, um relacionamento professor-aluno como esse que viola a ética, ela não conseguiria fazer de jeito nenhum. Não podemos, Su Hun-Yun lutou vigorosamente. Mas ela estava muito fraca e eu estava segurando seus pulsos, então ela não tinha poder para resistir. Quanto mais ela lutava, mais dor sentia em seus pulsos. Lágrimas já escorriam de seus olhos. Justamente quando ela pensou que seria difícil escapar das minhas garras hoje, eu de repente soltei minha mão. Você ainda não está bem. É melhor você descansar bem. Depois de dizer isso, saí da sala sem olhar para trás. Su Hun-Yun olhou para minhas costas enquanto eu saía, atordoada e distraída. Mas em seu coração, por que haveria um traço de decepção? Sua mente se lembrou do que aconteceu ontem à noite. Justamente quando aqueles 3 demônios estavam prestes a violá-la, eu apareci diante dela como um herói, puxando-a do inferno e... Então a ajudei a baixar a febre e a alimentei. Ela amava ouvir histórias de heróis salvando beldades desde que era pequena. Portanto, ela também ansiava por ter um namorado heróico. Pensando nisso, o rosto de Su Hun-Yun começou a ficar vermelho. Ela de repente sentiu que eu também era muito bom, embora fosse um pouco autoritário. E eu também tenho um lado gentil. Ela também pensou em quando estava deitada nos meus braços ontem à noite, o tipo de segurança que ela só sentia nos braços do pai dela. Do outro lado, depois que saí do quarto de Su Hun-Yun, fui para o primeiro andar. Através da janela, vi inúmeros zumbis. Esses zumbis estavam atacando incessantemente a casa segura. Toda a parede da casa segura estava coberta com o sangue negro dos zumbis. Felizmente, a casa segura é muito segura. É impossível para eles entrarem. É só que, desta forma, eu também não tenho como sair. Se eu não puder sair, como posso expandir meu harém? Nesse momento, percebi que a arma divina mutável no espaço havia se transformado de volta naquela caixa. Pensando que a arma divina mutável se transformaria em algo diferente todos os dias. Armas diferentes. Então rapidamente peguei a arma divina mutável do espaço. Rapidamente, uma balestra apareceu na minha mão. Olhando para a balestra na minha mão, eu estava animado. O poder das armas de fogo é grande, mas o som também é alto. Um tiro e todos a 10 milhas ao redor ouvem. Limpar zumbis só vai aumentar o número. Mas a balestra é diferente. Embora a balestra tenha pouco poder, seu som também é pequeno. Juntamente com munição infinita, ela pode limpar lentamente esses zumbis. Pensando, eu rapidamente entrei em ação. Quanto mais cedo limpar esses zumbis, mais cedo poderei sair para procurar beldades. O vidro da casa segura é à prova de balas e não pode ser aberto. Só posso ir ao topo do prédio. Felizmente, o interior da casa segura tem um elevador. Rapidamente entrei no elevador. Eu cheguei ao telhado com o elevador. Há uma cerca ao redor do telhado para evitar que alguém caia acidentalmente. Chegando à beira da cerca, os zumbis abaixo também me notaram. Eu levantei a balestra. Apertei um olho para mirar e então apertei o gatilho. Instantaneamente, 4 flechas de balestra voaram juntas, enchendo a cabeça de um zumbi como uma colmeia. As flechas até penetraram na parte de trás da cabeça do zumbi. Vendo o poder da balestra, eu estava bastante satisfeito. Neste momento, a vantagem da balestra se manifesta. Não causará dor no polegar indicador devido ao recuo excessivo, nem atrairá zumbis devido ao som excessivo. Depois que a flecha da balestra é disparada, uma nova flecha é carregada automaticamente. Eu só preciso levantar a segurança e então apertar o gatilho, o que é muito conveniente. Assim, passei a manhã inteira no telhado atirando em zumbis. O número de zumbis também diminuiu pela metade até que Liu Yumen me chamou para comer e então voltei para casa segura. O almoço de hoje foi muito farto. 4 pratos e uma sopa, 2 pratos de carne, 2 pratos de vegetais. Ser capaz de ter este nível no Apocalipse é considerado muito difícil. Se fosse antes do Apocalipse, eles provavelmente nem olhariam para esses alimentos, mas agora 3 mulheres apreciam muito esses alimentos e não desperdiçam nada. Depois de comer, Liu Yumen voluntariamente começou a limpar a louça. Eu continuei a ser seu jovem mestre, justamente quando eu estava me preparando para continuar indo ao telhado para limpar os zumbis. Su Hun-Yun me parou. Espere um momento. Tenho algo para te dizer. Assim que me virei, fui direto para Su Hun-Yun. Conforme eu me aproximava, o peito de Su Hun-Yun começou a subir e descer violentamente. Seu rostinho também ficou corado. Su Hun-Yun nunca teve um namorado. Desde pequena, ela nunca gostou de ninguém. Ela não sabe o que é gostar.
Ela só sente que gostar de alguém. Deveria ser como sua mãe, ficando ao lado de seu pai todos os dias. Vendo-me se aproximando, Su-Hun finalmente reuniu coragem e sussurrou em meu ouvido. Acho que realmente gosto de você. Mas você pode me dar mais um pouco de tempo? Eu não estou pronta para me entregar a você. Ouvindo essas palavras, fiquei atordoado por alguns segundos. Eu não esperava que Su-Hun realmente concordaria. Embora eu goste muito de Su-Hun, não vou forçá-la. Só porque Su-Hun nunca me desprezou durante esses anos de faculdade. Então, mesmo que eu já esteja cheio de desejo, eu reprimi meus impulsos e não a possuí. Tudo bem. Eu te dou tempo. Eu disse levemente. Su-Hun gentilmente beijou minha bochecha. E então mostrou a língua brincando. Me dê mais 3 dias. Depois de falar, Su-Hun correu para seu quarto. Eu fiquei atordoado. Eu não esperava que ela fosse essa Su-Hun. Essa ainda é a Su-Hun com maquiagem séria? Isso subverteu diretamente meu conhecimento de Su-Hun. Assim, durante o dia eu matava zumbis e à noite conversava com Liu Yumen e Xiamo sobre projetos de bilhões de dólares. Os dias eram chatos e enfadonhos. 3 dias se passaram rapidamente. Nesses 3 dias, eu limpei os zumbis do lado de fora da casa segura. A razão é que nesses 3 dias, minha arma divina mutável tem sido um pouco problemática. As armas fornecidas são muito curtas ou têm muito pouco poder. Além disso, ela não tem um objetivo claro agora e só pode vagar ociosamente nesta terra de ternura que é a casa segura. Neste dia, peguei a arma divina mutável bem cedo. Inesperadamente. A arma de hoje era uma espada longa. E esta espada é diferente. Esta é na verdade uma espada que emite uma luz vermelha. Eu peguei a espada de luz e a testei em uma pedra. A pedra foi instantaneamente dividida em 2. Vendo o poder da espada de luz, fiquei muito feliz. Se isso cortasse a cabeça de um zumbi, não é mais fácil do que cortar melancia. Pensando que hoje também chegou a hora combinada com Su-Hun. Guardo a espada de luz e caminho em direção ao quarto de Su-Hun. Eu não bati na porta. Em vez disso, abro a porta diretamente. Estranhamente, Su-Hun não está na cama. Então ouço o som da água correndo no banheiro. Caminho suavemente até o banheiro. A porta não está fechada. Através de uma fina gaze, vejo a vasta área suburbana de Su-Hun. Ela está sentada na borda da banheira. Delicadamente pega a água limpa e deixa essa água fluir lentamente pelo seu pescoço. Eu a observo e sinto minha boca ficando cada vez mais seca. Finalmente, não consigo mais suportar essa tentação e entro diretamente. Su-Hun ouve o movimento e se assusta, mas quando vê que sou eu, ela fica aliviada. Finalmente você veio, diz Su-Hun em um tom provocador. Mal sabe ela que neste momento já estou à beira da insanidade. Depois de tanta provocação, começo a tirar a roupa diretamente. Neste momento, Su-Hun ainda está um pouco assustada. Ela se levanta rapidamente. Mas como o movimento é um pouco grande, ela não consegue se firmar e está prestes a escorregar. Estendo a mão rapidamente. E a abraço. 2 corpos nus estão intimamente juntos. Depois disso, eu levo Su-Hun para a cama. Su-Hun está deitada em meus braços como uma menininha. Nesse momento, o sistema envia uma mensagem. Parabéns ao anfitrião por obter uma beleza. Domine bônus de recompensa em dobro. O anfitrião conquista uma mulher com 100% de lealdade. Receba 100 pontos de crédito diariamente. Dessa vez, ganhei diretamente 400 pontos. Mal tive tempo de comemorar e outra mensagem do sistema apareceu. Parabéns ao anfitrião por receber 100 pontos de recompensa roxa. Parabéns ao anfitrião por receber 50 pontos de gene. Os pontos de gene podem fortalecer seu corpo. Ao mesmo tempo, há uma probabilidade de transmitir para a próxima geração. Por favor, anfitrião, tenha muitos filhos. Desta vez, estou completamente chocado. Ela realmente tem filhos. Mas quem está grávida? Acabei de ter contato com Su-Hun. Obviamente, não ficará grávida tão rápido. Então, só pode ser entre Liu Yumen e Xiamo. Mas agora é impossível distinguir. Mesmo que as duas estejam na frente dela, é impossível distinguir. Ainda tenho que esperar e ver. Eu me visto. Dou um beijo suave na testa de Su-Hun e saio diretamente da casa segura. Dou um soco em um zumbi que está vagando. A cabeça do zumbi é então destruída com um soco. Vendo este resultado, estou bastante satisfeito. Mas matar zumbis diretamente com as mãos ainda é um pouco anti-higiênico. Limpo minhas mãos rapidamente. Então volto para a casa segura e lavo repetidamente.
Só então fico satisfeito. Finalmente, deixo comida para as 3 mulheres por 2 dias. Então parto para o hospital de reabilitação. Tudo corre bem no caminho, com uma espada de luz na mão. É muito fácil matar os zumbis na estrada. Além disso, ela agora é imune ao vírus zumbi, então não precisa ser muito cautelosa. Contanto que não enfrente muitos zumbis, vou resolvê-los com força bruta. Depois de não muito tempo lutando, o hospital de reabilitação aparece na frente dela. O saguão do primeiro andar do hospital de reabilitação já está lotado de zumbis. É quase impossível entrar pelo prédio. Então ela só pode escolher entrar pela entrada do estacionamento subterrâneo. O apocalipse já explodiu há uma semana. A maior parte da área urbana já está sem energia. Felizmente, o hospital de reabilitação não está sem energia, caso contrário, ela realmente não teria coragem de entrar. Estacionamento subterrâneo escuro. Logo entro pela entrada. Assim que entro no estacionamento subterrâneo, uma rajada de vento gelado sopra. Isso me deixa mais cauteloso. Caminho cuidadosamente para o estacionamento subterrâneo. De repente, um zumbi sai correndo atrás de um carro. A velocidade desses zumbis é obviamente mais rápida. Pego a espada de luz rapidamente e corto sua cabeça com uma espada. Respiro aliviado. Descobri que os zumbis são mais rápidos em ambientes escuros. A espada de luz está segurada na mão. Isso pode garantir que uma reação seja feita na primeira vez em caso de emergência. Felizmente, não há muitos zumbis em todo o estacionamento subterrâneo. Na primeira vez, faça uma reação. Felizmente, não há muitos zumbis em todo o estacionamento subterrâneo. Depois de procurar por uma hora, finalmente encontro o objetivo desta vez em uma passagem segura. Você é o Gyushi? O Angyushi quase virou a cabeça e olhou para mim com cautela. Você me conhece? A mulher na frente dela está envolta em um uniforme de enfermeira folgado. Mas ainda é possível ver que seu corpo é muito perfeito, especialmente sua cintura fina. E suas charmosas nádegas de pêssego. O Angyushi não está maquiada. Sua aparência sem maquiagem também é muito bonita. Só que seu rosto está um pouco cansado. Deve ser porque ela não comeu nada nos últimos dias e também não descansou bem. Você veio nos salvar? O Angyushi pergunta fracamente. Justamente nesse momento, 5 pessoas descem lentamente as escadas da passagem segura. Quando vejo essas pessoas, não posso deixar de ficar surpreso. Essas 5 pessoas são muito familiares para mim. O líder é o vice-diretor da escola deles. E os 4 que estão ao lado dele são todos os diretores da escola. Essas pessoas na escola são todas snobs. Especialmente esses 4 diretores. Todos os dias na escola, eles não estudam como ensinar e educar as pessoas. Eles só sabem bajular. E eles me causaram muitos problemas. Várias vezes, claramente a culpa era de outras pessoas, mas sem saber o motivo, colocavam tudo nas minhas costas. Só porque minha reputação na escola não era boa, esses diretores achavam que tudo era minha culpa, me fazendo levar a culpa por muitas coisas. E então tem o vice-diretor, que ouvi dizer que subiu de cargo através de alguns contatos. Era raro vê-lo na escola. Os 5 desceram as escadas e viram um dos diretores. Ao me ver, ele disse diretamente: Como você está aqui? Será que as autoridades já resolveram a situação dos zumbis lá fora? Outro diretor, com um tom ainda pior, disse: Este é o nosso diretor da escola. Apresse-se e vá cumprimentá-lo. Eu não me movi. Você ainda está parado aí? Você é surdo? Você não ouve os professores? Você ainda quer se formar? Olhando para os rostos desses 4 diretores, minha intenção de matar aumentava gradualmente. Os boatos na escola, por que continuaram a se espalhar? Esses líderes da escola, se tivessem investigado prontamente quando descobriram esses boatos, não teria acontecido o que aconteceu depois. Então, esses 4 anos de sofrimento, esses diretores, têm uma responsabilidade inegável. Vendo que eu ainda não me movia, os diretores, com um tom ainda pior, disseram: Você está se rebelando? Você não ouve o que os professores dizem? Estou falando com você. Você é surdo? Eu te digo. Enquanto você estiver nesta escola, eu nunca vou deixar você se formar. Apresse-se e se ajoelhe para se desculpar. Talvez ainda possamos te perdoar e deixar você se formar. Eu ri friamente novamente. E caminhei lentamente para a frente. Na frente do diretor que estava me xingando, eu dei um tapa na cara dele. Todos os presentes ficaram surpresos, especialmente aquele que foi atingido. Naquele momento, ele sentiu um branco na mente e só via estrelas. Metade do rosto já estava dormente.
Então, metade do rosto dele inchou rapidamente, como a boca estava inchada. Metade da boca não conseguia fechar e a saliva escorria pela fenda. Depois de um tempo, os outros perceberam. Você se atreveu a agredir um professor? Espere para ir para a prisão. Vou pedir para meus amigos advogados te processarem. Espere para passar a vida inteira na prisão. Eu ri friamente. Vocês não acham que estranhos ainda podem passar por aqui, não é? Mesmo que estranhos pudessem passar, vocês não teriam a chance de vê-los, porque todos vocês vão morrer aqui. Isso fez com que eles de repente sentissem um certo medo desse aluno. O que você quer dizer com isso? Você está pensando em matar pessoas e encobrir? Aconselho você a não dizer essas bobagens, e sim pensar em como resolver o processo. Um aluno se atreve a desrespeitar os professores? Acho que não precisamos da polícia. Nós mesmos vamos te dar uma lição. Ao ouvir isso, os diretores se entreolharam. E então correram em minha direção. Isso mesmo, para alunos como esse. Se não corrigirmos a tempo, cedo ou tarde eles se tornarão um câncer para a sociedade. Hoje, nós vamos educá-lo adequadamente, para que não se torne um criminoso depois de entrar na sociedade. Dizendo isso, eles caminharam em minha direção. O vice-diretor não disse uma palavra durante todo o processo. Eu já tinha entendido essas pessoas. Levantei meu sabre de luz e chutei o diretor que estava inchado como um porco. Os outros 3 diretores ficaram paralisados instantaneamente. Todos os 5 presentes olharam aterrorizados para o diretor que teve a cabeça cortada. Wang Yuxi também estava tão assustado que gritou com os olhos arregalados. O vice-diretor estava tremendo de medo. Apoiado em sua bengala, ele queria correr para as escadas, mas de tanto medo, tropeçou nas escadas e caiu de cara no chão. Os 3 diretores restantes não ousaram se aproximar novamente. A atitude arrogante anterior não existia mais. Depois de matar uma pessoa, olhei para os outros 3. Os 3 encolheram-se de medo e recuaram. Não seja impulsivo. Antes, foi tudo culpa dos professores. Os professores pedem desculpas a você. Vamos conversar com calma. Na verdade, o professor estava apenas brincando com você. Não faça nada estúpido. Eu me aproximei deles passo a passo, observando a mudança de 180 graus em sua atitude depois de me verem matar. Eu não pude deixar de rir sarcasticamente. Essas pessoas intimidam os fracos e temem os fortes. Vocês realmente se arrependeram? Vendo-me falar, os 3 diretores pensaram que haviam me convencido e acenaram com a cabeça freneticamente. Então vão se arrepender no inferno. Depois de dizer isso, brandi meu sabre de luz violentamente. Os 3 morreram em meio ao terror. No final, restou apenas o vice-diretor. Naquele momento, o vice-diretor estava tremendo por todo o corpo. Sem a bengala, era difícil para ele se levantar. Ele só podia se deitar no chão e rastejar para as escadas pouco a pouco. De repente, ele sentiu que seus pés estavam sendo agarrados. Ele olhou para trás aterrorizado. Quando ele viu meu rosto sombrio, ficou ainda mais assustado. Um líquido fedorento escorreu de sua virilha. Eu nunca te intimidei nesses anos. Me deixe finja que o que aconteceu hoje nunca aconteceu. Eu não vou deixar uma terceira pessoa saber. Eu não respondi, mas o peguei e caminhei lentamente para baixo. O rosto do vice-diretor bateu nos degraus repetidamente. Em pouco tempo, seu rosto estava coberto de sangue. Seus óculos estavam quebrados. Até mesmo fragmentos de lentes estavam presos em sua carne. Todo o corredor de segurança estava cheio dos gritos do vice-diretor. Finalmente, eu parei e o joguei nos corpos dos 4 diretores como um cachorro morto. O vice-diretor estava em pânico e perdido. Ele só podia implorar constantemente para que eu o deixasse ir. Me deixe ir. Eu tenho muito dinheiro. Eu também tenho uma neta muito bonita. Contanto que você me deixe ir, eu vou te dar minha neta. Nós olhamos para o vice-diretor sem expressão. Ele realmente não me intimidou nesses anos, mas isso não significa que ele não estava errado. Se ele não tivesse permitido que esses rumores se espalhassem na escola, eu não teria vivido tão miseravelmente nesses anos. Então, suas ações são imperdoáveis. Além disso, esse tipo de pessoa pode vender até seus próprios parentes para sobreviver. Que qualificações ele tem para viver? A espada de luz atravessou o coração do vice-diretor. Toda a garagem subterrânea ficou em silêncio instantaneamente. Wang Yuxi me viu matar a última pessoa. O subúrbio estava vazio novamente. Eu também olhei para Wang Yuxi neste momento. Vendo-o encolhido em um canto, tremendo, caminhei lentamente em sua direção. Eu senti claramente
A outra parte estava com muito medo de mim. Finalmente, Wang Yuxi não conseguiu suportar esse colapso. 2 linhas de lágrimas claras escorreram lentamente. Por favor, não me mate. Parei quando estava a 2 metros de distância. Então, falei lentamente. Eu não vou te matar, mas você deve se tornar minha mulher. Wang Yuxi olhou para mim neste momento. Eu prometo a você, contanto que você não me mate, eu prometo qualquer coisa. Eu não esperava que fosse tão tranquilo, mas é bom assim. Ficar mais 1 minuto significa mais 1 minuto de perigo. Você consegue andar agora? Eu perguntei. Wang Yuxi tentou se levantar, mas porque suas pernas ainda estavam tremendo. Além da fome, ele não se levantou. Você tem alguma coisa para comer? Eu estou bem, Wang Yuxi perguntou suavemente. Eu diretamente do espaço. Peguei um pãozinho e entreguei. Os olhos de Wang Yuxi se arregalaram quando viu o pãozinho. Assim que ele pegou o pãozinho, começou a comê-lo avidamente. Então, eu peguei outra garrafa de água mineral do espaço. Assim, Wang Yuxi comia um bocado de pãozinho e um gole de água. Em menos de 2 minutos, um grande pãozinho foi comido em sua barriga. Depois de comer, Wang Yuxi deu um tapinha em sua barriguinha, com uma expressão satisfeita. Neste momento, ele não estava tão assustado. Pelo menos eu lhe dei comida quando ele estava mais faminto. Depois de comer, ele veio comigo. Wang Yuxi se levantou e me seguiu. Logo, eles voltaram para casa segura. As 3 mulheres viram que eu havia trazido outra mulher de volta. Elas não puderam deixar de se importar. Afinal, os quartos da casa segura são limitados. Se elas não puderem viver na casa segura, então, elas enfrentarão a morte a qualquer momento. Se eu continuar trazendo novas mulheres, é muito provável que elas enfrentem o risco de serem expulsas. Elas só podem tentar mostrar a si mesmas e ganhar meu favor. Só assim elas podem viver em paz. Você voltou. Eu já preparei o jantar. Liu Yumen disse respeitosamente. Mestre, eu aprendi uma nova dança hoje. Você quer dar uma olhada? Xia Moxiao disse diligentemente. Ela deve manter o estado mais bonito o tempo todo. Só assim eu posso continuar gostando dela. Apenas Su Remiun parecia perdida. Ela entende que é impossível para ela ser minha única mulher, e também não é possível ser a última mulher. O que ela tem que fazer é não interferir em nenhuma decisão que eu tomar. E Wang Yuxi olhou para as 3 mulheres, com um olhar de choque. A beleza dessas 3 pessoas está acima dela. Ela sempre foi conhecida como a enfermeira mais bonita de todo o hospital, mas quando viu essas 3 mulheres, ela ainda se sentia um pouco inferior. Ela estava um pouco confusa. Essa pessoa já tem tantas mulheres. Por que ele ainda quer me trazer de volta? Entre. O que você está esperando parado na porta? Eu olho para Wang Yuxi e descubro que ela não entrou. Ouvindo esta frase, um coração batendo forte como se estivesse prestes a pular para fora. Ela quer escapar, mas seus pés são pesados como chumbo. No segundo seguinte, eu a arrastei para dentro da casa. Com a porta fechada, ela perdeu completamente a esperança. Ela não sabe como será seu destino. Ela é como uma tarefa geral de me tocar antecipadamente, com Wang Yuxi. Você vai tomar um banho quente primeiro, Yumen. Leve-a para o quarto dela. Sim, mestre. Eu a levarei agora mesmo. Liu Yumen, com um sorriso no rosto, foi até Wang Yuxi. Logo, os dois chegaram ao segundo andar. Wang Yuxi percebeu que eu não os tinha seguido. Apressadamente disse a Liu Yumen ao seu lado. Irmãzinha, vocês também foram capturadas por ela? Ela vai nos matar. Liu Yumen ainda estava sorrindo quando Wang Yuxi a perguntou. Ela disse de propósito. A mestra não vai nos matar, ela só vai nos comer. Wang Yuxi, assustado, perguntou. Nos comer? Então por que vocês não pensam em fugir? Por que deveríamos fugir? Aqui é seguro, tem comida e podemos tomar banho com água limpa. Mas vocês não têm medo de morrer? Neste momento, a expressão de Liu Yumen mudou um pouco. Contanto que servamos bem a mestra não nos deixará morrer. Por favor, preste atenção à sua posição. Poder morar aqui é uma honra para você. Wang Yuxi ficou confuso com a mudança repentina de rosto de Liu Yumen. Ele só estava sendo gentil ao lembrá-la, mas não esperava ser tratado assim. Wang Yuxi parou de falar. Ele temia que essas palavras que ele disse chegassem aos meus ouvidos. Logo, ele chegou ao seu quarto. Quando viu o quarto luxuosamente decorado, seus olhos revelaram um toque de desejo. Ele sempre sonhou em morar em uma casa assim, mas sua família era comum, e esse desejo era difícil de realizar. Este será seu quarto a partir de agora. Você pode olhar à vontade. Vou ligar a água quente para você.
Depois de dizer isso, Liu Yumen caminhou em direção ao banheiro. Wang Yuxi então começou a olhar ao redor. Ele primeiro foi até a janela. Ele descobriu que as janelas aqui, ele queria viver ainda mais. Deixá-lo morar com um monstro canibal, ele simplesmente não conseguia fazer isso. No entanto, depois de dar uma volta, ele desistiu. Porque ele descobriu que nenhuma das janelas do quarto podia ser aberta. De propósito, Liu Yumen saiu do banheiro. A água já está pronta. Você pode entrar para tomar banho. Depois de dizer isso, Liu Yumen deixou seu quarto. Apenas Wang Yuxi estava no quarto. Os três lá embaixo estavam comendo. Liu Yumen contou a conversa anterior com Wang Yuxi. Palavra por palavra para mim. Eu não fiquei surpreso com isso. Ele nunca explicou. Por que ele trouxe Wang Yuxi para cá? É normal que a outra parte tenha essa ideia. Depois de jantar, eu silenciosamente caminhei em direção ao quarto de Wang Yuxi. Eu quero remover a opinião de Wang Yuxi. Quanto a ele ir ou ficar, ele não se importa. Chegando à porta, girei a maçaneta. Descobri que a porta estava trancada por dentro. Mas ele tem privilégios. Contanto que ele queira entrar em qualquer quarto aqui, ele pode entrar e sair à vontade. Logo, a porta se abriu. Assim que abriu a porta, ele viu o uniforme de enfermeira no chão. E um conjunto de calcinhas brancas com renda. Eu silenciosamente cheguei à porta do banheiro. A porta do banheiro não estava fechada. Eu claramente vi o Wang Yuxi tomando banho na banheira. Seus cabelos pendiam para fora. Um par de pernas brancas como a neve apoiadas na banheira. Vendo isso, eu já estava ansioso. Enquanto entrava, tirei a roupa do meu corpo. Depois que entrei no banheiro, Wang Yuxi o descobriu. Ele estava prestes a se encolher na banheira. Mas minhas pernas foram agarradas por mim. E então eu girei com força. Wang Yuxi virou todo o seu corpo. Ele se sentou na banheira. E então suas pernas foram colocadas sobre meus ombros. Eu descobri. Wang Yuxi tirou o uniforme de enfermeira. Seu corpo ficou ainda mais perfeito. Cintura fina, o hospedeiro conquistou uma mulher. Conseguiu com sucesso a primeira vez. A recompensa dobrou. O hospedeiro recebeu 150 pontos. Depois da paixão, eu levei o Wang Yuxi para a cama. Wang Yuxi estava abraçando o cobertor neste momento, sem dizer uma palavra. Eu entendo seus pensamentos, com medo de que eu o comece, mas eu já comi. Eu gentilmente dei um tapinha na coxa de pêssego de Wang Yuxi e sussurrei em seu ouvido, não se preocupe. Eu não vou te comer. O corpo de Wang Yuxi estremeceu, e então eu o ouvi respirar aliviado. Descanse bem, eu vou te ver de novo amanhã. Depois de dizer isso, eu me vesti e saí. Wang Yuxi de repente ficou com o rosto corado, na primeira vez de sua vida. Assim foi tirado dele com força. Eu fui até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Neste momento, a área urbana já tinha sofrido um apagão em grande escala. Felizmente seu abrigo seguro estava equipado com 2 geradores. Não há necessidade de se preocupar com problemas de eletricidade, apenas essa luz pode causar alguns problemas desnecessários. Parece que terei que ser cuidadoso ao sair no futuro. Um pedaço de carne tão gordo, com certeza todo mundo vai querer pegar quando vir. Então eu fechei todas as cortinas e voltei sozinho para o meu quarto, neste momento não muito longe do abrigo seguro. Uma dúzia de grandalhões olhavam lascivamente para o abrigo. Vejam só! Estou falando deste lugar. Lá dentro tem 4 mulheres, cada uma mais linda que a outra. Você está dizendo que tem apenas um homem e 4 mulheres lá dentro? É a pura verdade. Estou de tocaia aqui há um dia. Aquele cara saiu hoje de manhã. Quando voltou à tarde, trouxe outra mulher. Aquela cintura, nem se fala. Dá até vontade de pegá-la. Já que temos certeza de que só tem 5 pessoas lá dentro, vamos agir hoje à noite. Matamos o cara e os irmãos se divertem com as outras 4 mulheres. Disse um homem com uma cicatriz no rosto. Na noite escura, um grupo de pessoas soltou risadas maléficas. A noite envolve a terra. O céu noturno desta noite está completamente escuro, nem mesmo a lua apareceu. Todo o lado de fora do abrigo estava silencioso. Neste momento, uma dúzia de pessoas chegou sorrateiramente do lado de fora do abrigo. Eles gesticularam com as mãos. Em pouco tempo, o grupo se dividiu em 2 equipes. Uma equipe seguiu o homem da cicatriz até a porta de segurança. Um deles tirou um arame do bolso e o enfiou na fechadura. Com o ouvido colado na porta de segurança, ele mexia sem parar com as mãos. A outra equipe foi sorrateiramente para a parte de trás do abrigo. Eles amarraram um gancho de ferro com uma corda e o jogaram no parapeito do 2º andar. Uma pessoa puxou com força. Percebeu que estava firme e começou a escalar. As pessoas de baixo ficaram responsáveis por fazer a vigia. Logo,
Essa pessoa escalou até o topo do prédio. Ele olhou em volta. Não encontrou nenhuma passagem para entrar no abrigo, então só conseguiu descer pela corda. Eles foram até a porta de segurança para se encontrar com o homem da cicatriz. E aí, como foi por lá? O homem da cicatriz perguntou apressadamente quando os viu voltar. Aquele homem balançou a cabeça. Não dá. Não tem como entrar pelo andar de cima. Quer tentar quebrar a janela? Mas sem fazer muito barulho. Precisamos entrar sorrateiramente. Entendi. Em seguida, a segunda equipe começou a dar voltas no abrigo novamente. Logo, isso é vidro à prova de balas. Quem diabos coloca vidro à prova de balas em casa? Então, eles só conseguiram procurar por outros vidros. Mas, depois que correram em volta, fizeram uma descoberta surpreendente. Cada pedaço de vidro aqui é à prova de balas. Essa descoberta os deixou preocupados. Eles começaram a especular se este seria uma base secreta oficial. Mas, pensando bem, tão perto da cidade, com certeza não é uma base secreta oficial. Provavelmente é a casa de um entusiasta do apocalipse. Eles só conseguiram voltar para a porta de segurança e relatar essa descoberta ao homem da cicatriz. O homem da cicatriz também ficou com uma expressão sombria ao ouvir. Ele abriu mais fechaduras do que comeu sal na vida. Que tipo de fechadura ele nunca viu neste mundo? Mas hoje, ele encontrou uma fechadura que não consegue abrir. Quanto mais o abridor de fechaduras pensava, mais frustrado ficava. Mas ele mexeu por um bom tempo. Nem conseguiu entender a estrutura dessa fechadura. Eu não consigo abrir essa fechadura. Depois de tentar mais uma vez, ele só conseguiu relatar essa situação ao homem da cicatriz, impotente. O homem da cicatriz olhou para o abridor de fechaduras com estranheza. Nem você consegue abrir? O abridor de fechaduras assentiu novamente. O homem da cicatriz ponderou por um momento e disse, que começo azarado. Logo, essas pessoas foram embora sorrateiramente novamente. O homem da cicatriz que liderava se chamava Kaijo. Um homem cruel e implacável. Entrou na prisão por assassinato. Na prisão, ele usou sua força física. Rapidamente se tornou o líder da prisão. Todas essas pessoas são seus irmãos mais novos. Originalmente, o homem da cicatriz seria executado. Mas, inesperadamente, o apocalipse chegou e o salvou. Ele e vários companheiros de prisão escaparam juntos. Mas eles descobriram. Não era só a prisão. Até mesmo o lado de fora estava cheio de zumbis. Eles não tinham para onde ir. Foi então que eles descobriram meu abrigo. Depois de investigar por um dia. Foi só então que decidiram agir esta noite. Mas eles nunca esperavam que tantas pessoas. Isso os deixou muito frustrados. Ao mesmo tempo, ficaram ainda mais cautelosos com o dono desta casa. Uma pessoa que pode morar em uma casa como essa, como poderia ser uma pessoa comum? Em outras palavras, isso nem é uma casa. Isso é uma fortaleza. Não só a porta é a porta de segurança mais avançada. Até as paredes são de metal. O vidro é à prova de balas. Quase não há falhas. No dia seguinte, eu ainda acordei cedo. Eu me levantei por hábito. Cheguei à janela do primeiro andar e olhei para fora. Ainda era a mesma coisa. Só que do lado de fora hoje, nenhum zumbi apareceu. Eu não dei importância. Justamente quando estava prestes a ir tomar café da manhã. De repente, notei que havia um arranhão do lado de fora do vidro à prova de balas. Meu coração começou a bater forte de repente. Eu corri para olhar os outros vidros novamente. Como resultado, cada vidro tinha arranhões leves. Logo, me acalmei. Essas pessoas não entraram, o que significa que meu abrigo é muito seguro. É impossível para estranhos entrarem. Já que sei que tem gente tramando algo, vou brincar com eles. Então, fingi que não percebi nada. Continuando com minha rotina normal, fui para fora do abrigo e sentei para treinar como sempre. Não sei há quanto tempo esse pessoal está de olho nele, mas o que tenho que fazer é impedir que eles tenham sucesso. Depois de terminar o treino, Liu Yumen saiu para me chamar para comer, então voltei para o abrigo para comer. Durante a refeição, continuei observando pela janela, mas não vi nada. Logo, um dia inteiro se passou e esse pessoal ainda não apareceu. Para garantir a segurança,
Troquei todos os 300 pontos que obtive ontem de Wang Yuxi, mais os 100 pontos fixos de hoje, por força.